Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024. E o mercado opera misto hoje depois da decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos e do Brasil e com decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra na agenda de hoje, antes do relatório de emprego que sai amanhã na agenda americana. Lá na Ásia, hoje o dia fechou em queda, com o Japão caindo bastante depois da decisão de elevar a taxa de juros pelo Banco Central japonês nessa semana, enquanto na China, os indicadores de atividade econômica que saíram hoje vieram com sinalização de contração, o que mantém a preocupação dos investidores sobre o ritmo econômico do país, mas também eleva as expectativas para mais estímulos econômicos por parte do governo chinês. Na Europa, as bolsas estão operando mistas, com o mercado europeu repercutindo os PMIs que saíram hoje, que são importantes indicadores de atividade que também sinalizaram para uma queda no ritmo econômico do bloco europeu. Fora isso, lá na agenda europeia sai a decisão de juros pelo Banco Central da Inglaterra, que pode cortar juros hoje pela primeira vez desde que começou o ciclo de altas. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia fechou com alta, o Dow Jones subiu 0,24%, S&P teve alta de 1,58% e o Nasdaq subiu 2,64%. O grande destaque do dia foi mesmo a decisão de juros pelo Banco Central americano, que veio em linha com o esperado e manteve a taxa de juros inalterada. Já no comunicado e também na entrevista coletiva, que acontece depois da divulgação da decisão, a sinalização foi de que o Banco Central pode mesmo começar a cortar a taxa de juros em breve. Lá na CME, que é a Bolsa de Derivativos de Chicago, o mercado chegou a precificar 95% de chances de um corte de 0,25 na reunião de setembro. Essa leitura, é claro, animou o mercado, principalmente o setor de tecnologia, que vem de algumas quedas sucessivas nas últimas sessões. Destaque ficou para a Nvidia, que ontem disparou mais de 12% depois de acumular queda nas últimas sessões. Depois do fechamento, saiu os números da Meta, que é a dona do Facebook, que divulgou o balanço do segundo trimestre com números melhores do que o mercado estava esperando, o que acabou fazendo as ações da empresa subirem mais de 7% no aftermarket. Na agenda de hoje vão sair os pedidos de seguro-desemprego semanal, além dos PMIs americanos, que também devem dar mais indicações sobre o nível de atividade econômica lá nos Estados Unidos. Na temporada de resultados, hoje vai sair o balanço da Apple, depois do fechamento, e amanhã a gente tem o principal indicador da semana, que é o relatório de emprego payroll. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,35, Eurostock 600 cai 0,17, lá em Londres o FTSE está subindo 0,27%. No Japão, o Nikkei caiu 2,62% e na China, Xangai Composite caiu 0,22%. Índice dólar DXY sobe 0,25% agora, juros de 10 anos do mercado americano estão caindo 1%, a taxa anualizada agora é cotada a 4,06%. Petróleo segue em alta, o Brent agora sobe 0,82%, barril está cotado a $81,51, petróleo em alta ainda sentindo o efeito do aumento das tensões lá no Oriente Médio. O minério de ferro também subiu nessa madrugada na China, o contrato mais negociado em Dalian hoje teve alta de 2,47%, fechou cotado aos $105,89 a tonelada. No universo cripto, Bitcoin acumula uma queda de mais de 2% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $64.500. E por aqui, ontem o Ibovespa surfou a alta dos preços das commodities e também teve a ajuda da temporada de resultados para fechar com um ganho de 1,2% na marca dos 127.651 pontos. Já o dólar ontem também subiu, fechou com uma alta de 0,66, ficou cotado aos R$ 5,65. Na nossa curva de juros, o movimento foi de alívio, acompanhando mais uma vez a queda na curva de juros americana, e dessa vez quem ajudou mais na alta do Ibovespa foram Petro e Vale. Ontem as duas subiram mais de 2% cada uma, acompanhando a valorização do preço das commodities. Além disso, a VEG ontem disparou mais de 10% depois que a companhia reportou um número bem acima do esperado para o segundo trimestre, o que animou os investidores locais. Outro destaque positivo foi a TIM, que subiu quase 7%, também repercutindo o balanço trimestral positivo, e a Eletrobras, que subiu mais de 4%, com a empresa conseguindo postergar a discussão sobre a participação do governo no conselho da companhia. Na queda, quem acabou impedindo uma alta mais forte do nosso índice foram as bancárias. Aqui o destaque ficou para Banco do Brasil e Itaú. As duas ontem caíram mais de 1,4%. Já depois do fechamento, saiu a nossa decisão de juros, que veio também em linha com o esperado. A Selic foi mantida em 10,5% ao ano. A surpresa positiva veio no comunicado do Copom, que não fez nenhuma menção a uma eventual alta na nossa taxa de juros, o que pode repercutir bem no mercado local na sessão de hoje. Para fechar, na agenda local, hoje aqui também sai PMI industrial para o mês de julho, que também deve dar dados sobre o nosso ritmo de atividade econômica. E na temporada de resultados, agora pela manhã vai sair os números da Ambev e mais tarde sai o balanço da Cielo. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.